Aula 1. O Clube Secreto e a Guerra dos Desastres. O curso começa abrindo a porta de um mundo pouco visível. O Círculo Internacional que fala em nome dos desastres. A aula apresenta quem são esses atores, onde eles se encontram, conferências, negociações, agências da ONU e por que os desastres se tornaram um campo de disputa política global. Aqui o aluno entende que os desastres não são apenas eventos extremos, mas objetos de governo, negociação e poder. Essa base é essencial para compreender tudo o que virá a seguir, né? Ok, vamos mergulhar nisso. Quando a gente pensa em desastres naturais, o que vem na cabeça? Geralmente destruição, caos, equipes de resgate, aquela correria. Exato. Mas os materiais que a gente analisou para hoje sugerem uma outra camada. E se essas imagens que a gente vê não forem só um registro passivo do que aconteceu? E se elas forem, na verdade, narrativas muito bem construídas? Isso. Hoje a gente vai fundo na iconografia dos desastres, mas com um foco bem específico. Não as fotos da mídia, mas as imagens que as próprias organizações de ajuda humanitária e de prevenção criam para falar de si mesmas. Exatamente. E o ponto de partida do material, que é um capítulo sobre essa iconografia, é que essas imagens têm um poder, assim, que o texto sozinho não tem. Elas definem, de forma quase instantânea, quem é a vítima, quem é o herói e qual é a ameaça. A gente está olhando para o material visual que é produzido por quem trabalha nesse mundo dos desastres mesmo, ONGs, agências da ONU e por aí vai. E o que essa análise revela? Olha, revela um campo cheio de tensões e mensagens subliminares. Fica muito claro que existe um esforço consciente para se afastar daquelas imagens mais antigas, mais chocantes, sabe? Tipo a da criança faminta, que ficou tão marcada. Essa mesma. Eles estão tentando ir para algo que consideram mais digno e, claro, mais eficaz para os objetivos deles. E é aí que a coisa fica realmente interessante, né? Porque essa eficácia passa por uma dualidade. Os personagens principais dessa história visual são as vítimas, mas elas aparecem de duas formas que parecem até contraditórias. Totalmente. De um lado tem a vítima clássica, totalmente vulnerável, em sofrimento, precisando de um resgate imediato. Mas do outro lado surge uma figura completamente diferente, a vítima resiliente. Pois é. E essa tensão não é por acaso. Ela tem uma razão muito prática. Conseguir doações. Dinheiro. Sempre. A imagem da vulnerabilidade extrema gera uma empatia imediata. Aquele impulso de preciso ajudar agora. Funciona muito bem no curto prazo. Mas não se sustenta, imagino. Não se sustenta. As organizações sabem que existe a tal da fadiga da compaixão. Se elas só mostrarem desgraça, o público uma hora se cansa, se sente impotente. Então, para justificar o trabalho de longo prazo, de prevenção, elas também precisam mostrar o resultado positivo. A prova de que a ajuda funcionou. Isso. Pessoas sorrindo, trabalhando, reconstruindo. A pessoa resiliente, grata pela ajuda, que agora segue em frente. Ou seja, uma imagem diz: me ajude porque eu estou sofrendo, e a outra diz: sua ajuda valeu a pena, olha como estou bem. Perfeito! E o material aponta que quem mais personifica essa dualidade são mulheres e crianças. Certo, elas são o rosto dessa comunicação. Predominantemente. Vamos pegar o caso das crianças, então. Elas são a peça central. Simbolizam a inocência, a pureza. Mas o mais importante é que elas representam o futuro. A ideia de que o futuro pode ser diferente se elas forem educadas para a prevenção de desastres. E tem um exemplo nos materiais que é simplesmente perfeito para ilustrar isso. Uma cena que aconteceu numa conferência internacional em Genebra. Sim, o painel chamado Crianças pela Resiliência. A cena é o seguinte: 3 crianças, uma das Filipinas e 2 do Quênia, sentadas numa mesa de debate, lado a lado, com diplomatas, diretores de ONGs. Só gente grande. Exato, gente engravatada. A apresentação delas começa com uma estatística para chocar. 50% das vítimas de desastres são crianças. Isso já estabelece a vulnerabilidade delas, o porquê de estarem ali. Prepara o terreno emocional.
Exatamente. Mas logo em seguida, as próprias crianças tomam a palavra. E elas falam no inglês impecável, usando todo o jargão dos especialistas. Não brinca. Sério? Falam de mapeamento de perigos, atividades de mitigação, análise de vulnerabilidade. De repente, a criança vulnerável se transforma num agente de mudança, quase um consultor mirim. Elas viram uma espécie de megafone midiático para a causa. É uma performance. Uma performance muito bem ensaiada. É uma imagem poderosa. A criança que era vítima agora é a solução. Fico pensando se essa mesma lógica de transformar a vítima em um símbolo de força também se aplica à representação das mulheres. Elas também são um rosto muito comum nessas campanhas, né? Com certeza, o padrão é muito parecido. O material analisa uma campanha da ONU de 2012 com um nome bem direto: Mulheres e Meninas, a força visível da resiliência. A intenção explícita era combater a imagem da mulher como mera vítima passiva. Parece um avanço, um passo na direção certa. Na intenção, sim. Mas quando se analisa o vídeo da campanha, a história é mais complexa, né? Muito mais. As capacidades femininas que são exaltadas estão quase todas ligadas à chamada ética do cuidado. A mulher é a provedora, a cuidadora, a educadora. E nas imagens, como elas aparecem? Quase sempre como mães. Com os filhos nos braços, pela mão, ou ensinando algo a eles. Então, mesmo quando tentam mostrar a mulher como resiliente e forte, essa força ainda está presa dentro do papel tradicional de mãe e cuidadora da família. Exato. Não é a mulher engenheira reconstruindo uma ponte, por exemplo. Não, é a mãe garantindo que a família sobreviva. A resiliência dela é a resiliência da família, do lar. E o que me chama ainda mais atenção nessa análise é o que está ausente. Os homens. Exatamente. Enquanto mulheres e crianças estão por toda parte vulneráveis ou resilientes, os homens como vítimas são praticamente invisíveis. A única imagem de um homem vítima mencionada no material é a de um homem de costas, Olhando para a destruição com uma criança ao seu lado. Ele nem tem rosto. Isso é muito significativo. É como se a vulnerabilidade masculina fosse um tabu visual para essas organizações. O homem pode aparecer mais tarde, na parte da ação. Mas nunca como uma pessoa que precisa de ajuda imediata. Isso diz muito sobre os papéis de gênero que essas imagens acabam reforçando, mesmo que sem querer. Com certeza. E isso nos leva diretamente para a segunda parte dessa iconografia, a representação da ação, da solução. Se de um lado temos as vítimas, do outro temos quem resolve o problema. E aqui, o material identifica 3 tipos principais de imagens. Vamos lá, qual é a primeira? A primeira é a mais clássica, a do socorro heróico. É a imagem da adrenalina, da urgência. Bombeiros, militares. Isso, equipes de resgate com capacetes e uniformes, quase sempre homens, em plena ação. Tirando alguém dos escombros, pilotando um helicóptero, enfrentando as chamas. É a imagem da eficiência técnica, da força que chega de fora para salvar o dia. Mas essa imagem do herói uniformizado, quase sempre branco e ocidental, não acaba reforçando aquela ideia de que as comunidades locais são passivas? De que elas ficam apenas esperando serem salvas? Essa é a crítica principal a esse tipo de imagem. E é por isso que surgiu uma segunda abordagem, que a análise chama de desenvolvimentista. Aqui, o foco muda, então? Muda do herói individual para a comunidade. Vemos grupos de pessoas, os próprios moradores locais, trabalhando juntos em projetos de prevenção. Construindo coisas, imagino. Isso. Construindo diques, plantando árvores para evitar deslizamentos, participando de mutirões. A mensagem é: nós podemos nos proteger. Parece uma visão mais empoderadora. Mas o material também aponta uma questão de gênero aqui, não é? Sim, de novo. A divisão de trabalho nessas imagens é muito tradicional. Os homens geralmente aparecem em tarefas de construção, trabalho braçal, usando ferramentas. E as mulheres? As mulheres são retratadas em atividades de aprendizagem, sentadas em círculo, participando de uma palestra ou em atividades consideradas mais leves, como cuidar de uma horta comunitária. A ação masculina é física, a feminina é mais social e educacional. De novo, os papéis de gênero bem demarcados.
O homem constrói o muro, a mulher aprende a cuidar da horta. E isso me leva a pensar na terceira figura que o material aponta, que é a ponte entre esses dois mundos, o mediador. Exatamente. O mediador é uma figura-chave. É a pessoa que conecta o conhecimento dos especialistas com o nível local. Tipo um professor? Quase isso. Geralmente é um funcionário da ONG ou um líder comunitário treinado, quase sempre de pé, ensinando algo para a comunidade que está sentada. Ele usa quadros negros, mapas ou até jogos educativos. E o que essa imagem do mediador nos diz? Ela personifica a natureza pedagógica da resiliência. A ideia de que o risco pode ser gerenciado se o conhecimento correto for transferido para as populações. Só que isso também embute uma hierarquia, né? Claro, existe um conhecimento certo que vem de fora e que precisa ser ensinado para os locais. O mediador é o canal para essa transferência de tecnologia social, digamos assim. Ele é a cara da prevenção. Ok. Então já vimos como as vítimas são retratadas, com essa tensão entre vulnerabilidade e resiliência. E como a ação é mostrada dividida entre o herói externo, a comunidade que trabalha e o mediador que ensina. Falta o último elemento do título do capítulo, o perigo em si. Como a natureza aparece nessas fotos? Aqui também encontramos uma dualidade fascinante. A primeira visão é da natureza culpada. A natureza como vilão. Isso, são aquelas imagens espetaculares, quase cinematográficas, de erupções vulcânicas, tsunamis gigantes, raios cortando o céu. A natureza é retratada como uma força irracional, furiosa e destrutiva, quase como se ela tivesse uma intenção maligna. A vilã perfeita. E um detalhe crucial que a análise aponta. Essas imagens do desastre em si raramente mostram vítimas humanas. Ah, é? O foco é no dano material. Vemos carros esmagados, casas destruídas, cidades inundadas. É uma grande diferença da cobertura da mídia que muitas vezes busca a imagem chocante do corpo, da tragédia humana explícita. As ONGs evitam isso. Elas mostram a força da natureza, mas de uma forma quase limpa, sem o horror da morte. Exato. Faz sentido. É como se eles precisassem de um vilão claro e principalmente apolítico para a história funcionar. Culpar um vulcão é muito mais fácil e menos controverso do que apontar para falhas de infraestrutura, políticas públicas desastrosas. Ou a desigualdade social que faz com que os mais pobres morem em áreas de risco. Esses são os verdadeiros fatores que transformam um evento natural em um desastre humano. Certo. Perfeito. Você colocou o dedo na ferida. Culpar a natureza é uma forma de despolitizar o desastre. Mas existe uma segunda visão. A outra ponta da dualidade, que é a da natureza controlável. Essa é uma abordagem mais modernista, mais científica. E como seria essa imagem? Que a Terra não é uma força raivosa, é um sistema complexo e frágil que a humanidade monitora e gerencia através da tecnologia. As imagens são de satélites no espaço, gráficos de computador, mapas coloridos mostrando zonas de risco. Projeções globais. Isso é a imagem do controle, da previsibilidade. A natureza aqui não é um monstro, é um paciente sendo monitorado na UTI por cientistas. E essa abordagem é mais usada para que tipo de perigo? É muito mais comum para ilustrar temas como as mudanças climáticas, por exemplo. Ah, claro. Porque as mudanças climáticas são vistas como um problema global, sistêmico, que exige soluções tecnológicas e globais. Não é um terremoto específico num lugar só. Então, a imagem do satélite, da Terra vista do espaço, se encaixa perfeitamente nessa narrativa. Então, colocando tudo junto, o que essa iconografia toda nos diz? Fica claro que as imagens produzidas pelo mundo dos desastres são muito mais do que simples fotos. São roteiros visuais. Roteiros que revelam as tensões fundamentais desse setor. A necessidade de mostrar vulnerabilidade para gerar empatia, mas também de mostrar resiliência para provar a eficácia. A oscilação entre a imagem do heroísmo tecnológico que vem de fora e a da ação comunitária que brota de dentro. E essa visão dupla da natureza, ora como uma vilã incontrolável, ora como um sistema que podemos gerenciar do espaço. E essas narrativas não são inofensivas. Elas acabam moldando a nossa própria percepção do que é a ajuda humanitária. Elas definem quem a gente acha que é digno de ajuda. A criança inocente, a mãe cuidadora. E definem quem a gente acha que é capaz de ajudar.
O herói uniformizado, o especialista com seu quadro negro. E, principalmente, elas definem o que a própria ajuda significa. A ajuda é um resgate dramático de helicóptero, é uma aula sobre como construir uma casa mais segura, ou é um satélite vigiando o planeta? Cada uma dessas imagens carrega uma ideologia. Uma teoria de como o mundo funciona e de como ele deveria ser consertado. E isso levanta uma questão importante sobre poder. É isso que fica martelando na cabeça. Fica uma reflexão final, então. Da próxima vez que a gente se deparar com uma imagem de um desastre, seja num relatório de uma ONG ou num post de uma agência da ONU, talvez valha a pena fazer uma pausa. E se perguntar: que história essa imagem está tentando me contar? E mais importante ainda, que história ela pode estar escondendo? Que escolhas foram feitas sobre quem mostrar, como mostrar e o que essas escolhas revelam sobre quem detém o poder de narrar a tragédia e, consequentemente, de definir a solução. Disasterland. Como chegamos até aqui? É um curso online da Hopeful Brasil, que explora a construção histórica, política e simbólica do chamado Mundo Internacional dos Desastres. A partir da etnografia de Sandrine Revé, o curso analisa como conceitos como redução de risco de desastres, preparação e resiliência foram produzidos, institucionalizados e transformados em práticas globais. Ao examinar organizações internacionais, especialistas, documentos, imagens e rituais técnicos, o curso convida o participante a compreender como os desastres deixaram de ser vistos como eventos naturais e passaram a ser governados como problemas sociais, políticos e técnicos.